confere. Hoje é a aula 12? Sim, porque na anterior era 11. Então, 12, tá ótimo. Então, 12. Então, nós vamos retornando aqui, né, para o nosso estudo das relações de dispersão em várias situações, né, de sistemas eletromagnéticos, né, e a gente começou a abordar as chamadas extensões pós-maxwellianas não lineares. E aí a gente falou já da outra vez, né, que a gente vai trabalhar com uma densidade de Lagrangiano que seja uma função genérica de f e de g, onde f, g, né, lembrando aqui para aqueles que já sabem a notação covariante, esse f é definido em termos, né, do tensor de Maxwell, né, como menos um quarto de f mini, que expandindo em campos elétricos e magnéticos, ele fica dessa forma. Ele é 1/2 de E ao quadrado sobre C2 menos B2. Já tínhamos falado outra vez. E o G, que é o outro invariante, que é menos um quarto de F mili, F igual mili, ele se escreve como sendo E sobre C escalar. Então, ambos têm unidade de campo magnético ao quadrado. Ambos são expressos em Tesla ao quadrado. Bom, nós falamos que nós vamos, então, linearizar. Esse Lagrangiano, ele pode ser uma função genérica. Nós temos um exemplo de trabalho, um exemplo simples, um exemplo brinquedo, e mostrei também o Lagrangiano de Bohr-Niffer, falamos aqui do Lagrangiano de Bohr-Niffer, demos a referência original, e falamos também do Lagrangiano de Euler-Heisenberg. São Lagrangianos que já mostram, né, já partem, né, com uma descrição eletromagnética onde o vácuo tem uma polarização advinda de alguma física mais fundamental. No caso de Euler-Heisenberg, por exemplo, seria o efeito quântico, né, dos pares virtuais eletropósito que se somam, né, para dar um vácuo agora, um vácuo quântico rico, né, de efeitos, como por exemplo, birefringência, né, que é um fenômeno que a gente já mencionou aqui em outros contextos eletromagnéticos. Bom, então para fazer a linearização, a gente diz, vamos fazer uma perturbação, vamos eleger, supor que nós temos uma onda eletromagnética, uma onda de laser, por exemplo, uma onda eletromagnética, se propagando no meio, onde existe campo elétrico de fundo e um campo magnético de fundo. Vamos colocar assim. Então, eu tenho uma onda se propagando no vácuo, mas esse vácuo ele está sob o efeito de campos elétricos, de um campo elétrico e um campo magnético externo, que são chamados campos de fundo, ou seja, são campos que não são dinâmicos no sentido que eu não tenho uma equação de campo para ele. Nós vamos escrever as equações de Maxwell para os campos elétrico, pequeno, e B pequeno, magnético, da onda eletromagnética. Esse fundo é um fundo que não precisa ser nem constante no tempo, nem homogêneo espacialmente. Ele pode depender, em princípio, esses campos de fundo podem depender do instante de tempo e da posição espacial. Mas eles são campos que são dados, né? Eu estou num laboratório, por exemplo, tem um campo externo magnético, tem um campo elétrico, estou no interior de um solenoide, por exemplo, estou propagando uma onda eletromagnética. Então, nós escrevemos, né, o campo elétrico total que está aqui nessa combinação que é invariante de Lorentz, como sendo o campo de fundo, que é um campo fixo, né, fixo no sentido que ele é dado. Eu não estou cogitando as origens dele, mas um campo que eu vou, que é o campo que se propaga, o campo propagante, ou essa, vamos dizer, essa flutuação, essa excitação que se propaga de campo elétrico analogamente para o campo magnético. Então, nós vamos linearizar, né, em torno desse campo de fundo. Da outra vez, né, eu tinha até falado também do exemplo da onda de gravitação, da onda gravitacional, que a gente expande a métrica, né, do espaço-tempo em torno da métrica plano de Minkowski, mais a perturbação HMI, que vai corresponder à perturbação gravitacional que se propaga, e a gente espera, né, que esteja descrevendo a partícula grávica que ainda não foi detectada. A onda foi detectada, mas não o quanto da onda, né? Então é preciso ainda haver um experimento de Compton para descobrir, vamos dizer assim, evidenciar o gráfico. A onda gravitacional é identificada, mas o gráfico ainda não.
Bom, então, retomando, nós vamos fazer uma expansão em torno desse fundo. Para isso, nós pegamos essa grandeza F, né, aqui, e expandimos. É 0 mais E. Colocamos aqui dentro. É 0 mais E, B0 mais B, e separamos dessa forma. O F0 é 1 meio de E0 ao quadrado, são ser 2 minutos. B0 ao quadrado. O F pequeno é a grandeza correspondente para a onda que para o campo que se propaga. E o G é a mesma coisa. O G0 é o setor de fundo. Aqui é linear na perturbação que se propaga. E aqui é o G pequeno quadrado. Então, nós estamos interessados em E pequeno, B pequeno, F pequeno, G pequeno. As equações de Maxwell para ele. E aí a gente parte desse lagrangiano genérico, onde eu estou fazendo essa expansão de Taylor, né? Então, eu estou pegando aqui o meu lagrangiano de F0 mais delta F, G0 mais delta G, onde nós temos aqui o nosso delta F, ele tem, vou botar aqui, né? O nosso delta F está aqui, que é linear e quadrático em E e B. E o nosso delta G, linear e quadrático em E e B. Então, essa perturbação aqui tem um termo linear e um termo quadrático, essa tem um termo linear e um termo quadrático. E a gente vai expandir o lagrangiano até a ordem 2 dos campos propagantes. Então, eu quero um lagrangiano que seja de ordem 2, né, em E, então vai ser ele contém termos em E, B, E2 e B2, no máximo. Porque a gente sabe, se o lagrangiano é quadrático no campo, a equação de campo é linear no campo. Então, para eu linearizar as equações de campo, eu preciso ter um lagrangiano que seja quadrático. Então, nós fazemos a expansão de Taylor, não é uma expansão funcional, é uma expansão de Taylor normal em FG, expando ali, usando, né, a expansão de Taylor de uma função de duas variáveis, né, que vai ser, pode escrever assim, n, somatório de n, que vai desde 0 até infinito, né, vamos dizer assim, de 1 sobre n fatorial, aí tem delta f, né, derivado em relação a f, mais delta g, derivado em relação a g. A potência é isso, operador a potência n, atuando na função f. E é claro, ter n igual a 0 é o primeiro termo, n igual a 0 é o L de F0, G0. Posso colocar até esse n igual aqui? Então eu vou começar L de F0, G0, mais a parte que tem os acréscimos, né? E aí a gente vai ter o termo linear de delta F, o termo linear de delta G, depois que eu elevar ao quadrado, eu vou ter as derivadas segunda, df, 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 dg, 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 e isso de df, dg. Essa expansão aqui. Essa é a ordem, né? Então, aqui é quadrático, aqui é linear em delta F, linear em delta G, quadrático em delta F, quadrático em delta G, e quadrático em delta F, delta G. Lembrando que esse quadrático em delta F, quando eu elevar esse delta F ao quadrado, ele vai ter termo quartico em campo, porque esse F vai aparecer ao quadrado. Depois a gente acerta isso. Mas é só, vamos dizer assim, o padrão da expansão é esse aqui. E nós vamos deixar essas reticências, porque nós estamos interessados em pegar termos que sejam quadráticos nos campos propagantes. Quadrático em E, quadrático D, pequenos, né? Então, paramos aqui. Claro, eu posso depois ter termos cúbicos no campo E e no campo D, termos quárticos, que aí, por exemplo, o termo quártico em E e D, ele vai evidenciar um espalhamento fóton-fóton, né? Ele tem 4 fótons interagindo. Aqui não, aqui vai ser tudo 2 fótons, porque eu vou ter tudo quadrático em E. O meu lagrangiano é quadrático e é pequeno. Por que eu estou interessado só no lagrangiano quadrático? Porque as relações de dispersão a gente tira, em geral, das teorias livres, né? Então, lagrangianos quadráticos. Esses coeficientes que aparecem aqui são coeficientes que são essas derivadas parciais do lagrangiano como função de f e g, mas todos calculados, né? No E0 e no D0 de fundo. É como eu estou calculando, estou expandindo em torno do ponto F0, G0. É isso que vai acontecer. Então a gente precisa desenvolver esse lagrangiano aqui para começar a escrever depois as equações de campo. Que as equações de campo vão valer vão ser obtidas a partir de variações em relação aos potenciais. Os potenciais A pequeno, né? Φ pequeno, vamos botar aqui só, lembrar, né? Então o nosso campo elétrico, né, que é
menos gradiente de φ, menos derivada temporal do ar. Então, meu campo elétrico aqui, ele está expandido, não é zero, mas não é. Então, eu vou ter um potencial que é expandido, né, em torno do potencial que gera o campo é zero, né, para que eu colocar um potencial φ pequeno, menos ddt do ar, zero, mais o ar. Então, isso vai dar no final do dia é zero, é menos gradiente de zero, menos ddt de A zero, e o E pequeno é menos gradiente de φ, menos ddt. Então, nosso campo propagante, ele continua sendo dado da mesma forma em função dos potenciais, né, eletromagnéticos. Fazendo a mesma coisa para o campo magnético E pequeno, ele vai ser rotacional de A. Então, como nós já sabemos, tirando o rotacional de E, nós vamos ter rotacional do E pequeno igual a menos derivada temporal do B pequeno, lei de Faraday-Lenz. E depois, divergência de B, Gauss magnético, igual a zero. Então, as equações ditas homogêneas, né, Faraday-Lenz e Gauss magnético, elas não mudam, elas valem da mesma forma os campos propagantes. Porém, Gauss do campo elétrico e Ampère mágico saem do Lagrangiano. E agora, esse Lagrangiano aqui, ele é mais rico em termos de E pequeno e B pequeno. Então, nós vamos ter equações de Gauss do campo elétrico e equações de Ampère mágico do campo magnético mais complexas, né, mais envolvidas. Essas aqui se mantêm. Faraday-Lenz, Gauss magnético, por causa dessa expansão. Tá? Então, o que nós temos que fazer é desenvolver o Lagrangiano para a gente poder chegar às equações de Maxwell do campo propagante, do campo eletromagnético propagante, descrito por E pequeno e B pequeno. Então, só agora colocar as coisas aqui. Vamos lembrar que esse F0, G0, então isso aqui está fora do nosso interesse, porque isso aqui é o Lagrangiano associado ao campo de fundo. Aqui não tem nem E pequeno nem B pequeno. Então, a propagação dos campos E pequeno e B pequeno, elas não estão absolutamente descritas aqui. Então, esse pedaço do Lagrangiano, na hora que eu vou fazer a variação em relação ao φ pequeno, que é o potencial da onda propagante, e ao potencial vetor da onda propagante, eu só vou encontrar ΔΦ e ΔA a partir desses termos aqui, que é onde eu tenho E pequeno e B pequeno. Aqui eu não tenho nem E pequeno nem B pequeno. Então, na hora que eu for fazer a variação do Lagrangiano para tirar as equações de campo, esse termo aqui fica como espectador, está excluído. Esse termo aqui, então, nós vamos ter. Então, escrever o nosso agora para utilizar, se tornar importante, para a gente escrever o Lagrangiano. Então, nós temos um coeficiente C1 vezes ΔF. Então, o nosso ΔF está escrito aqui. Ele é aqui. É zero, escalar E sobre C2, menos D0, escalar B, mais o meio. Vamos colocar assim, vamos colocar assim, vou deixar esse F pequeno aqui, mais o F pequeno, sabendo que aqui eu tenho E2 e D2. Na hora de fazer o princípio variacional, eu vou ter que variar aqui, vou ter que variar aqui, vou ter que variar aqui, só para questão de notação, economia de notação. Mas esse termo aqui, C2 ΔG. Então, C2, aí nós vamos ter ΔG é zero escalar B, mais D0 escalar E, mais o G pequeno, que é E pequeno escalar B pequeno. Tá? Esse termo. Lembrar, acho que eu não chamei muita atenção disso, lembrar que esse termo G, ele é o produto, né, escalar entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, ele é um termo que viola a paridade, porque o campo elétrico, por uma transformação de paridade, ele vai no menos E.
Mas o campo magnético é um pseudo-vetor, ele vai em B. Então esse G troca de sinal sobre paridade. Então, um termo de potência ímpar em G quebraria a paridade. Em termos de potência par, não quebra a paridade. Em geral, é muito comum nas formulações não lineares não se colocar o G. Muitos lagrangianos que dependem exclusivamente de F. É mais comum encontrar lagrangiano. Mas nós estamos fazendo caso mais geral, vamos deixar F e G. Mas a Bíblia chama a atenção que esse G, sozinho, G, é escalar B, ele viola a paridade, né? Porque o campo magnético é um pseudo-vetor. Porém, se ele aparecer com potências pares, né, eu posso ter esse G presente no lagrangiano sem violar a paridade, porque a gente sabe que a interação eletromagnética não viola a paridade. Então, eu posso colocar potências pares de G. Então, vamos deixar então L de F e G. Depois, no final, se a gente pode considerar algum exemplo em que eu tenho um lagrangiano que depende exclusivamente de F. Bonífero depende de F de G, né, de F de G. A Euler Heisenberg depende de F de G. Porém, por exemplo, a eletrodinâmica logarítmica depende só de F. Nós temos também a eletrodinâmica exponencial que depende só de F. Então, tem várias formulações que o lagrangiano depende exclusivamente de F, não de G. Mas vamos deixar geral. Então vamos em frente. Então, colocamos. Devido à quebra da paridade? Devido à quebra da paridade. Muitas vezes eu não coloco o G, porque quer dizer, dependendo, se você colocar o G uma potência par, ele não quebra a paridade. A questão é. Mas às vezes você pega um caso mais simples para ver como o sistema se comporta. Depois você pode aprimorar a descrição introduzindo uma dependência em G também. O que, como Euler Heisenberg, por exemplo, já depende de F de G, porque a polarização do vácuo ela traz o G naturalmente. Então vamos agora, vamos deixar aqui, quando eu pegar o ΔF ao quadrado, esse termo, quando eu levar ΔF ao quadrado, ΔF é isso aqui, eu vou levar isso ao quadrado, depois eu vou ter um termo misto, esse vezes esse, e depois esse ao quadrado. Então quando eu levar o ΔF ao quadrado, eu vou ter alguma coisa quadrática saindo daqui, alguma coisa cúbica saindo daqui, porque aqui já tem E2 e D2. Quando fizer o termo cruzado, vai dar E3 e D3, E2B, B2 e EB2, coisas assim. E depois esse termo que vai dar quarto. Então, na hora do ΔF ao quadrado, eu só vou tomar esse termo aqui ao quadrado, porque os demais termos vão entrar nas resistências que vão ser termos de ordem superior no campo propagante. Nós queremos pegar um lagrangiano quadrático no campo propagante. Então, o ΔF tem esse termo e tem o termo quadrático. O ΔF ao quadrado já vai ter esse termo aqui ao quadrado, aqui ao quadrado vai dar quarto e o termo misto vai dar cúbico. Então, para colocar, quando a gente colocar o coeficiente D1, a gente vai colocar mais um meio de D1, aí a gente vai pegar só esse termo aqui ao quadrado. É zero. Escalar é sobre C2 menos D0 escalar B ao quadrado. É esse termo aqui ao quadrado. Vou abandonar o termo cúbico e o termo quádrico, que vem do quadrado do ΔF. A mesma coisa vai valer para o ΔG. Então nós vamos ter aqui um meio de D2. Aí vamos pegar o nosso ΔG ao quadrado. Então, ΔG ao quadrado vai ter termos quadráticos, termos cúbicos, mistos e termos quádricos. Então, vai ficar essa é a escalar B. Mais D0 escalar é ao quadrado. Então, esse termo aqui, ele pode violar a paridade. Por quê? Eu vou gerar um termo que é duas vezes, que vai ter E0 escalar B e multiplica D0 escalar E. Em termos de produtos escalares, a gente poderia escrever isso assim: E0 componente I, PI, D0 componente J, é J. Então nós teríamos um termo que seria E0I, D0J, PI, é J. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, esse campo muda de sinal, esse campo muda de sinal, então se compensa. Esse não muda e não muda. Então, esse termo quadrático
quadrados em B escalar F, que mas porque tem esse é zero e é zero, esse termo não quebra a paridade. Tá? Só para chamar a atenção disso. Porque ele tem dois campos que ele vai ter. Esse termo aqui quebra a paridade, por causa do D. Esse termo aqui quebra a paridade por causa do D0. Mas ao quadrado, se não menos, desaparece. Então tem esse termo aqui e finalmente o termo que tem o D3, né? Mais D3. Que vai ter o delta F vezes o delta G. Mas aí, da mesma forma, invocando só os quadráticos, eu vou pegar esse termo vezes esse. É 0. Escalar é sobre 2, né? Menos B0 escalar B e multiplica. Então, é 0B mais B0. E aí nós temos, né, de ordem superior. Ordens mais altas. Então estou abandonando essas ordens mais altas, certo? Então vamos organizar esse diagrama aqui, direitinho, né? Só para ver uma coisa aqui. Vamos fazer o seguinte: vou pegar primeiro, então, todos esses termos aqui são quadrados. Vamos organizar, deixa eu apagar aqui. Então eu vou apagar esse quadro. Isso eu posso talvez fazer o seguinte: para aproveitar o máximo esse quadro aqui, para fazer assim. Talvez a gente já fazer, deixa eu ver se eu vou botar, se eu juntar tudo, melhor talvez separar. Vamos fazer o seguinte: todos os termos, vamos pegar, vamos juntar todos os termos lineares de campo elétrico. Então a gente vai ter esse C1, vou botar assim, C1 é 0, escalar é sobre C2. Esse termo aqui, mais, vou botar esse termo aqui linear no campo elétrico. Vamos pegar primeiro tudo que é linear no campo elétrico, tudo que tem no campo elétrico aqui, linear, olha, não vou deixar, eu acho que a gente pode deixar assim, deixa eu ver aqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar. Então, é melhor deixar isso como vamos trabalhar da seguinte maneira. Então, nós temos esse Lagrangiano. Então, nós temos termos lineares nos campos, quadráticos nos campos, lineares, quadráticos, e aqui todos os termos já são quadráticos nos campos. Então, para eu tirar a equação de Gauss, o que a gente já sabe do eletromagnetismo? A gente faz a variação em relação ao potencial φ, que é o potencial escalar associado ao campo elétrico, menos gradiente de φ. Então, quando eu for fazer a variação em relação ao φ, esse termo aqui não entra, aqui entra porque tem um E2. Aqui não entra, aqui entra, também entra. Depois, os termos que vão ter esse termo quadrático aqui, né? Talvez, deixa eu ver se não é mais vantagem, normalmente é separar, talvez para termos didáticos, assim, só para poder facilitar a primeira visão, separar todos os termos que tem linear em E, quadrático em E, linear em B, quadrático. Vamos fazer isso, eu acho que é mais produtivo do que fazer isso. Então, eu vou ter que fazer isso do lado de lá. Deixa eu apagar isso tudo aqui, para a gente poder ganhar esse quadro. Então, isso tudo está anotado. O Dória anotou tudo aí, se precisar, a gente consulta. Agora, só mais uma coisa maquinária dele, né? Eu poderia até já dar a resposta, mas não é legal. Eu acho bom, como é um curso assim, introdutório, né, para quem está começando, assim, estudante de graduação, está começando a ver essas coisas, está vendo pela primeira vez, vamos fazer devagar, porque fica mais abordado. Então, vamos fazer assim, vamos separar todos os termos. A nossa estratégia vai ser quebrar o nosso Lagrangiano assim, né?
como se fosse termos em E, depois termos em E ao quadrado, depois termos em D, depois temos em B ao quadrado, e depois os termos mistos em E, D. Só uma estrutura assim, só colocando assim, estruturalmente. E, depois, D, depois e E, D. Então vamos começar a escrever o nosso Então, o primeiro termo linear em E está saindo daqui. E o segundo está saindo daqui. Então nós vamos ter C1, S0 escalar E sobre C2, S0, escalar E sobre C ao quadrado. Esse termo aqui, estou marcando para a gente não perder que esse termo aqui foi colocado. E depois esse termo aqui, mais C2 vezes S escalar E. Termos lineares em E já foram contemplados. E daqui para frente, tudo que vai sair é quadrático. D2, D12, E escalar. Então, agora temos quadráticos em E. Então, vamos pegar. Vamos fazer o contrário. Termos lineares em I, que é mais fácil. Então, menos C1, D0, escalar D. Estou trocando a ordem, então estou fazendo o seguinte, ao invés de pegar E2, vou pegar ED, aí depois eu vou pegar E2 e vou pegar termos lineares, termos quadrados e termos mistos. Então, temos agora menos C1, D0, escalar D, foi contemplado. E aí agora, mais C2, D0, escalar D. Então a gente está vendo que esse termo aqui, que é linear em D, esse termo aqui vai quebrar a paridade. Então eu tenho E0 que muda de sinal, mas o D não muda. Como esse termo aqui, o D0 muda de sinal, mas o E não muda. Então, por quê? São termos lineares de G, né? Não são quadráticos. Muito bem. Então, termo linear em E, termo linear em D. Fizemos isso aqui. Agora vamos começar a pegar os termos quadráticos em E. Então, nós temos aqui dentro, nós temos quadrático em E, quer dizer, ao mesmo tempo, vale a pena também já separar o E2 do D2 que está aqui dentro. Vamos separar, né? Então, mais C1, então esse C1 vai trazer mais. Agora vamos começar a colocar todos os termos quadráticos em E. Então, nós vamos ter agora mais C1. E aí, o termo quadrado e o campo elétrico que eu tenho aqui é 1/2 de E2 sobre C2. Então, vai ficar C1, então vai ficar 1/2 de C1, aí E2 sobre C2, né? Porque isso aqui é 1/2 de E2 sobre C2 menos 1/2 de D2. Então, o E2 está aqui, está contemplado. Aqui eu tenho E escalar D. Então, esse termo aqui necessariamente já é um termo misto, vai ficar nessa categoria. Então, pegamos. Agora vamos pegar termos quadráticos em E. Aqui vai sair o termo quadrático em E. E aí, esse termo aqui sozinho é um quadrado. Depois tem um termo misto também. E depois tem um termo quadrático. Então, o termo quadrático em E que vai sair daqui vai ser 1/2 de D1 mais 1/2 de D1. Aí nós vamos ter E0 escalar E ao quadrado sobre C4. E0 escalar E ao quadrado sobre C4. Tem um quadrático em E que sai daqui. Depois o termo quadrático em E que sai daqui. Mais 1/2 de D2, 1/2 de D2. D0 escalar E ao quadrado.
quadratico em E. Depois, o termo quadrático em E que sai daqui, ó, esse com esse é escalar B. Esse com esse é 2. Esse com esse é B escalar B e esse com esse é B escalar E. Então, o único termo quadrático em E que sai de D3 é esse cara aqui vezes esse cara aqui. Então, vai ficar mais D3 mais D3 é 0 escalar E sobre C2. B0 escalar E. Esse termo misto é quadrático em E. Então, acho que nós não esquecemos nada que é quadrático em E. Tiramos o termo quadrático em E daqui. Aqui não tem quadrático em E, é termo misto. Tiramos o termo quadrático em E aqui, o meio de D1, mas é escalar E, é quadrado sobre C4. O termo aqui, o meio de D2, B0 escalar E ao quadrado. O termo quadrático aqui, D3 é 0 E sobre C2, B0 E. Então, pegamos, então nós temos aqui, vamos separando assim. Vou separar assim para não dar confusão. Então, isso aqui é só para deixar termos lineares em E. Termos lineares em B. Vamos separar assim em quadrinhos. Né? Depois aqui, termo quadrático em E. Então, agora vamos pegar esse cara aqui e colocar dentro dessa nuvenzinha. Tudo aqui é quadrático em E. Agora vamos pegar os termos quadráticos em B. Agora vou abrir uma outra nuvem aqui embaixo, que são os termos quadráticos em B. Aqui dentro eu tenho menos 1/2 de B2. Então, menos 1/2 menos 1/2 de C1 B2. É 2 sobre C2 menos B2, nós temos um fator no meio. Então, depois esse termo aqui é misto também, não vai entrar no B ao quadrado. Aí o termo que vai entrar em B ao quadrado é esse aqui, mais 1/2 de B1 B0B, você vai levar ao quadrado. Então, mais 1/2 de B1 B0B ao quadrado. Mais 1/2 de B1 B0 escalar B ao quadrado. Termo quadrático B. Aqui o termo quadrático B é 1/2 de B2 que é 0 escalar B ao quadrado. É 0 escalar B ao quadrado. Depois o termo, esse que nós já pegamos, quadrático. Depois tem o termo misto. Depois o termo quadrático e esse termo misto aqui. Menos D3 menos D3 B0B é 0B. B0B é 0B. B0B é 0B com sinal assim. Então, esses são todos os termos quadráticos em B pequeno. Né? Tá? Deixa eu ver se nós não esquecemos de nada B. Né? Então, aqui tiramos o quadrático em B pequeno. Aqui não tem quadrático em B pequeno. Depois, quadrático em B pequeno aqui. Então, meio de B1 é 0B ao quadrado. Depois, aqui, meio de B2 é 0B ao quadrado. E depois menos B3, B0B, 0B. Então, tiramos todos os termos quadráticos em B. Então, outra nuvenzinha aqui. Termos quadráticos em B. E agora, finalmente, os termos mistos em E, B. Então, aqui nós já
tiramos tudo, não tem termo misto. O primeiro termo misto vai aparecer aqui, mais C2. Você coloca aqui, esse mais aqui, vou botar aqui mais. Tchau, cara. Aqui embaixo consegue filmar? Se consegue, sim. Então, C2 é escalar aqui. Esse termo aqui é misto. Está aqui. É escalar aqui. É sobre C. Né? Outra coisa que eu estou fazendo mistura aqui, estou esquecendo do C2 sobre C2. Esse F pequeno, C1, no meio de C, está certo. É 2 sobre C2. Às vezes eu esqueço de colocar o C. É 2 sobre C2. Tá? Depois do C2, G é sobre C, B. Tá certo? Depois, todo lugar que tem a câmera elétrica, peraí, deixa eu ver se tem aqui. Só uma coisinha só, pessoal. Quando eu peguei esse D2, isso aqui é 0 e B, eu esqueci de colocar um C aqui embaixo disso aqui. Porque pode ser que tudo aqui está dando 0 sobre C, é sobre C, está tendo algum probleminha aqui, peraí, porque quando eu fiz o delta G, né, o delta, meu G, só para lembrar aqui, só para entender, meu G é escalar B, é sobre C, escalar B. Então, ele vai ficar, é 0 sobre C, mais é sobre C, escalar B, B0 mais B. Esse aqui é o S sobre C. Então, ele vai ter, quando eu multiplicar, é 0 sobre C, escalar. Então, quando eu fizer o delta G, 2, né? Tá, então aqui é delta G, esse G que está aqui, é S sobre C, escalar B. Você tem uma unidade de campo magnético ao quadrado. Isso aqui não tem, o G, ó, o G é sobre C, escalar B. Então, a unidade de campo magnético ao quadrado. Esse aqui é o campo magnético ao quadrado. Aqui então, tem que ter um C aqui embaixo. E tem que ter um C aqui embaixo. Estava esquecendo. Aqui está ok. Ó. Você tem uma unidade de campo magnético ao quadrado. E sobre C é campo magnético. E sobre C é campo magnético. Tá ok. Aqui eu tenho E0. Sempre que eu tiver um campo elétrico, ele vai ter que aparecer sobre C. Tá? Então, aqui campo magnético ao quadrado, então aqui é campo elétrico sobre C, campo elétrico sobre C. Então, eu vou revisar onde eu posso esquecer. Então, termo linear em S. C1 tem o C2, tá certinho. Né? Depois tem o C2, B0, C2, B0 é sobre C. C2, B0 é sobre C. Termo linear em E. Depois, termo linear em D. C1, B0 em D. C2 é 0 sobre C escalar D. É 0 sobre C. Então, corrijam lá atrás, né? Porque no meu delta G, né? Lembrar que o E é sempre sobre C. Então, o meu delta G vai ter, sempre que tiver um campo elétrico, é sobre C. Então, acertar isso aí. Tá? Então, é sobre C. Tá? Depois, nós pegamos os termos quadráticos em E. Então, aqui a gente pegou certinho. C1 meio de E2 sobre C2. Tá legal? Depois, no D1, também está certinho. Termo quadrático em E é 0, então, C4. Legal. Depois, nós pegamos o meio de D2, B0, né? Meio de D2, B0 escalar E sobre C ao quadrado. Então, aqui tem C ao quadrado. Tá? E depois no D3, termo quadrático em E é 0, sobre C2, B0 é sobre C. Então, aqui tem o C também. Tá? É esse termo aqui. Então, os termos quadráticos em E, então a gente tem que ver todos eles, né? A gente tem unidade de campo magnético ao quadrado. Campo magnético ao quadrado, magnético ao quadrado, magnético ao quadrado, magnético ao quadrado. E sobre C, campo magnético ao quadrado. E sobre C, E sobre C, então fica E2 sobre C2, E2 sobre C2, magnético ao quadrado. E E sobre C, é campo E2 sobre C2, é campo magnético ao quadrado.
zero escala E tá, sobre C ao quadrado, tá, joia? Isso aqui está certo. Campo magnético ao quadrado, campo magnético ao quadrado. Né? Então, quando eu tirar esse quadrado aqui, vai ficar E0 ao quadrado, que é campo magnético ao quadrado, é 2 sobre C2, que é campo magnético ao quadrado. Tá certo? Tá certo. É porque tem que ver que esses coeficientes C1 e C2, eles têm unidade. Porque, por exemplo, quem é V2? V2 é a derivada segunda do lagrangiano em relação a G2, a G, derivada segunda, né? Em relação a G. C2 é a derivada segunda em relação a E, né? Então, vamos lembrar, então isso aqui é lagrangiano sobre campo magnético. G é campo, G é sobre C escalar B, G é campo magnético ao quadrado. Então aqui tem campo magnético ao quadrado, lagrangiano sobre o campo magnético ao quadrado. Né? Então, esse coeficiente D2 aqui é lagrangiano sobre o campo magnético ao quadrado. Vamos ver esse cara aqui, é zero escalar E sobre C2. Isso aqui é o campo magnético C1, que é a derivada do lagrangiano em relação a F. Né? Então, vamos colocar aqui você que é a derivada do lagrangiano em relação a F. F tem a unidade de campo magnético ao quadrado. Né? Então, lagrangiano sobre F ao quadrado. Então, você está lagrangiano sobre F ao quadrado, certo? Então, nós queremos que o lagrangiano tenha que isso aqui seja. Talvez estou colocando também zero. Não está certo. O lagrangiano teria, quer dizer, o lagrangiano tem unidade de energia por volume, energia por metro cúbico, né? Joule por metro cúbico. Vou colocar assim, deixa eu ver uma coisa assim. Então, meu lagrangiano, joule por metro cúbico. Então, quando eu derivar L em relação a F, que é o C1, eu estou pegando unidade de lagrangiano por campo magnético ao quadrado. Então, você quer joule por metro cúbico por Tesla ao quadrado. Mas aqui eu estou multiplicando por E0 sobre C, que é campo magnético. Então, você está multiplicando por campo magnético ao quadrado. Então, está lá. Tesla ao quadrado cancela Tesla ao quadrado, então fica lagrangiano por metro cúbico. Então, está certinho. A unidade aqui está boa. C2 é a derivada do lagrangiano em relação a G. Então, a mesma coisa. G é a unidade de campo magnético ao quadrado, está tudo certinho. C1 é aquele campo magnético ao quadrado, cancela o Tesla ao quadrado. C2 cancela o Tesla ao quadrado. Então, está bom, lagrangiano, joule por metro cúbico, joule, está tudo certinho. Vamos ver aqui. C1 é lagrangiano, que é joule por metro cúbico, dividido por F, que é Tesla ao quadrado. E aqui tem um Tesla ao quadrado. Nossa, está certinho a dimensão. Agora vamos ver P1. P1 é a derivada do lagrangiano em relação a a derivada segunda, P2L e F2. Esse é o P1. Então, lagrangiano é joule por metro cúbico. Mas aqui é F ao quadrado. Então, isso aqui é Tesla quarta. Então, P1 tem unidade de joule por metro cúbico por Tesla quarta. Aqui eu tenho E0 sobre C. É 0 ao quadrado sobre C2. É campo magnético ao quadrado. É 2 então Tesla quarta. Cancela o Tesla quarta. Está certo. O método dimensionalmente está tudo certinho. D2 é a derivada do lagrangiano em relação, segundo em relação a G. Então, D2L EG2. Lagrangiano, joule por metro cúbico. E aqui eu tenho GG, que é a Tesla quarta. Então, joule por metro cúbico, aqui é 0 sobre C, é D. Então aqui fica, isso mesmo, né? Que aqui vai ficar S, então aqui vai ficar P0 sobre P0 ao quadrado, unidade, né? P0 ao quadrado, é ao quadrado, A, sobre C2, tá certo? Então, E2 sobre C2 é D2, D2 está certo, mas esse C ao quadrado está fora do quadrado, isso aqui é C ao quadrado. Então isso aqui é E2 sobre C2, da campo magnético ao quadrado, né? Vezes esse campo magnético ao quadrado. Então, o campo magnético é 4, joule é quarta, então, unidade de joule por
cancela o teste na quarta, o teste na quarta. Então, eu só estou conferindo esse unidade. Esse C fazia diferença. Está tudo certinho aqui. D3, que é a mesma coisa, é a derivada mista, a derivada segunda do lagrangiano em relação a F, em relação a G. Então, já o documento público é lagrangiano. E aqui, teste ao quadrado, teste ao quadrado. O outro teste na quarta. Então, teste na quarta. Aqui, aqui vai ter unidade E sobre C é campo magnético, é campo magnético ao quadrado. E aqui, outro campo magnético ao quadrado. Então, teste ao quarto. Está certinho. Já o documento público. Esse tem um teste direitinho de dimensão. Legal. Esse termo aqui, C1B2. Já o documento cúbico, teste ao quadrado, teste ao quadrado. Já o documento cúbico, aqui é a mesma coisa. Em relação a D1, é Joule, o D1 é a derivada segunda em relação a F. Então Joule documento cúbico, F ao quadrado é teste na quarta. Teste na quarta. Joule para teste na quarta. Aqui é teste na quarta. Legal. Aqui, vamos ver, D2. É a derivada segunda também. Só o documento público, teste na quarta. Então, aqui está faltando o C. O C por quê? Então, é 0 sobre C. Então, é 0 escalar D sobre C ao quadrado. Aqui, ó, é 0 sobre C, é 0 ao quadrado sobre C2, é campo magnético ao quadrado. Esse campo magnético ao quadrado é campo magnético ao quarto, que cancela, teste na quarta do denominador. E aqui é a mesma coisa. Campo magnético ao quadrado, teste ao quadrado, com 0C aqui. Aqui, o último termo agora são os termos vistos, né? Então, esse termo aqui, C2 é sobre C escalar B, esse termo aqui. Então, está certinho. Isso aqui é campo magnético ao quadrado, então, todo esse lagrangiano aqui, nós vamos checando as dimensões. Tudo isso aqui é Joule, movimento cúbico. Então, todos esses coeficientes têm unidades. Já o documento cúbico por alguma potência de Tesla. Mas aí, os testas que vão aparecendo aqui vão multiplicar, então no final do dia a dimensão tem que ser já o documento. Então, nós estamos no C2 escalar B, que é o primeiro termo misto que aparece aqui. Depois vai aparecer um termo misto aqui, que vai cancelar esse 2, aí vai ficar E0 sobre C ao quadrado e esse E0B, que é o termo misto, é o termo cruzado aqui que vai ficar com sinal menos e o 2 vai cancelar. Então vai ficar menos D1 menos D1 E0 sobre C2 D0B. E0 escalar sobre C2 D0B. Então vamos ver, tem dimensão correta, que aqui tem teste na quarta no denominador e aqui tem teste na quarta no numerador. Tá certo. Então D1, esse termo misto aqui. Depois aqui tem esse termo misto aqui do D2, esse com esse. Então vai cancelar o 2, vai ficar mais D2 é 0 mais D2 é 0 sobre C escalar B D0 vamos botar logo C ao quadrado. D2 é 0 escalar B, aí vai ter qualquer misto, né? Isso, então vai ter isso D0 feito 1 sobre C ao quadrado, 1 sobre C ao quadrado, aí é 0 D0 é 0 e D0 então tem que ter dimensão de teste lá atrás. É 0 sobre C é um B, D2, teste sobre C é B, teste na quarta, D2 cancela, e depois o último termo misto é esse aqui. E0 é um B e D0B, mas não vai ficar. Vamos ter dois termos aqui no D3. E0 escalar sobre C2, vezes esses aqui, vai ficar. Tem que ser 3 no denominador.
D3, aí vai ter 1 sobre C, a terceira potência, é 0E, é 0E. D3, 1 sobre C, a terceira potência, é 0E, é 0E. Vamos ver se está a dimensão correta, porque tem que ter dimensão, aí vamos ter E0, vamos ter E0 sobre C, sobre C, então aqui campo magnético é 4. Então está certo, já o argumento, esse C3 é importante, porque ele vai ficar E0 sobre C dá um campo magnético, E sobre C dá outro campo magnético, E0 sobre C dá outro campo magnético. Vamos ficar E0E, E0B, E0E. E aí o último termo misto, que é esse aqui com esse aqui, e depois esse aqui, P0B, P0E sobre C. Então vai ficar mais, menos D3, menos D3, P0B, P0E sobre C. Então, também de novo, campo magnético na quarta. Campo magnético, é sobre C o quarto campo magnético. Campo magnético na quarta, sobre 10 na quarta, então fica já o argumento puro. Então, essa é a terceira, é o terceiro termo, que é o termo que tem esta na B. É o termo misto, quadrático, em EB, Perfeito. Então, esse é o lagrangiano que fica, em segunda ordem, Claro, a gente pode, se quiser, pegar o termo de ordem 4, o termo de ordem 3, comparar o termo de ordem 2, porque nós queremos linearizar as equações de campo. Então, mais ordens mais altas. A gente está, então, desconsiderando. Legal. Ordens mais altas. Então, acho que Medeiros não pode ter cometido aí, espero que não tenha cometido nenhum erro algébrico. Tinha cometido o erro de dimensão que nós recuperamos agora. Estava faltando C em todo lugar que tiver um campo elétrico tem que aparecer E sobre C. Todo o nosso desenvolvimento é E sobre C e o B puro do C. Por quê? Porque pelas unidades a gente sabe que o campo elétrico dividido por C tem unidade de campo magnético. Então, Tesla é isso aqui. Então, se pegar volt por metro dividido por metro por segundo, eu tenho Tesla. Então, acho que nós vamos esquecer dos unidades. Porque se apagar, apagou. Então, agora que eu vi o legal também, a gente pode recuperar a qualquer momento se houver outro erro. Mas, em termos de unidade, nós só queria chamar a atenção para isso, tá, pessoal? A nossa densidade de Lagrangiano é a densidade de energia. Então, é Joule por metro cúbico. E aí, lembrar, então, que todos esses termos do nosso F, ele é Tesla ao quadrado, o nosso G também é Tesla ao quadrado, e aí, é claro, o nosso F2, o nosso G2 e o nosso FG são Tesla na quarta. Então, esses coeficientes todos vão ter as unidades adequadas. Tudo que for derivada primeira em relação a F ou a G tem um Tesla no denominador. Tudo que for derivada segunda, quadrática ou mista, vai ter um Tesla quarta no denominador. Então, todos esses coeficientes têm dimensão. C1, só para lembrar, é muito importante a gente ter o controle da dimensão. Então, a dimensão C1 e a dimensão de C2 são dimensões de Lagrangiano, portanto, Joule por metro cúbico, densidade de Lagrangiano sobre Tesla. Sobre F, sobre F, em relação a F, em relação a Tesla ao quadrado. E aí o B1, o B2 e o D3 tem dimensão de Lagrangiano, Joule por metro
10 quadrado. Então, essas são as funções desses coeficientes. E aí, a gente voltando aqui, a gente vê que tudo que multiplica esses coeficientes mata o 10 ao quadrado ou 10 na quarta, dando um lagrangiano puramente como deveria ser, joga por dentro do corpo. Então, o que nós estou fazendo essas expansões, falando dessas dimensões, vamos lembrar o que nós temos em mente. Nós temos em mente aqui um lagrangiano que é não linear. Maxwell é linear. Se nós lembrarmos bem, né, deixa eu falar aqui, o que eu quero chamar a atenção disso é uma questão assim, vamos dizer, de fundamento físico envolvido. Né? O nosso lagrangiano de Maxwell, usando esse invariante F, nosso lagrangiano de Maxwell, ele é F sobre zero. Né? E a notação covariante é menos 1 sobre 4 de zero, F milímetro. Então, ou seja, em outro, 1 sobre 2 de zero, menos 1 sobre 4 de zero, F milímetro. Quem não usa a notação covariante é 1 sobre 2 de zero, é 2 sobre C2 menos P2. Isso é o lagrangiano de Maxwell. Quando nós introduzimos, né, os termos não lineares, então quando nós pegamos um lagrangiano não linear, que vai ser Maxwell mais, vamos dizer, um lagrangiano aqui, vou chamar aqui, vou botar aqui lagrangiano geral, mais um lagrangiano não linear, que é Fg. O que nós estamos acrescentando isso? Nós estamos acrescentando correções maximilianas, porque nós estamos no vácuo, não estamos introduzindo corrente, né? Nós estamos como que ele traz a equação de máximo do vácuo. Então, isso significa que o nosso vácuo ele já está vendo uma estrutura não linear de campo eletromagnético. Então, tem uma física que está gerando essa não linearidade. Lembrando lá do trabalho do Otto Hawkins, em 1933, ele dizia, olhando a teoria de Dirac, né, sobre o vácuo quântico, a teoria de 1929, né, depois ele reescrito em 1933, é uma teoria que está falando do vácuo quântico. Então, nós temos vários virtuais de elétrons cósmicos. Então, essa não linearidade ela pode estar refletindo essas propriedades, vamos dizer, eletromagnéticas do vácuo quântico. Então, quando olha Heisenberg, escreve o lagrangiano dele, né, aquelas potências de F e de G, como a gente mostrou na aula passada, ele já faz esse cálculo, ele inspirado por Otto Hawkins, ele, o Euler e o Heisenberg, eles realizam, né, de uma forma muito estratégica a soma dos efeitos quânticos dos pares virtuais de elétrons e bósons e diz, eu ganho na teoria, eu somo todos os efeitos quânticos dos elétrons e bósons virtuais e faço uma teoria efetiva fotônica do vácuo. Então, esse lagrangiano não linear, se for uma generalização de Euler e Heisenberg, ele está descrevendo, vamos dizer assim, na verdade, uma física, vamos colocar assim, está descrevendo uma física efetiva fotônica no vácuo. Uma física fotônica efetiva no vácuo. Então, isso é o Euler e Heisenberg. Ou esses lagrangianos não lineares em geral. Pode não ser só o que o Euler e Heisenberg fizeram. Posso ter outros efeitos, né? Então, nós temos Bornifel, por exemplo, lagrangiano logarítmico, desculpa, lagrangiano exponencial, lagrangiano arco-seno, lagrangiano arco-tangente, vários lagrangianos efetivos, lagrangiano Brownian-Korf, então, lagrangiano de Bell, então tem então tem vários lagrangianos efetivos, então nós temos a lista aí dos nossos cursos, né, de 16 eletrodinâmicas não lineares. Então, elas estão descrevendo uma física efetiva fotônica no vácuo. Da onde vem essa física efetiva fotônica? Da onde vem esses efeitos que vão levar a essa fotônica no vácuo? Então, a gente vai ter que descobrir de acordo com o modelo considerado. Olha, Heisenberg, eles pegam puramente o vácuo quântico de Dirac, da eletrodinâmica,
são os efeitos dos pares individuais que ganham aquele Lagrangiano que nós mostramos na aula passada. Olha, Heisenberg, Born já vão numa outra direção, tenta formular um Lagrangiano fotônico de tal maneira que, ao calcular o campo eletromagnético de uma carga multiforme, o campo magnético não dá, só para o campo elétrico, o campo coulombiano de uma carga multiforme, ele já não é mais do tipo 1 sobre, quer dizer, vamos dizer, carga multiforme. Maxwell te dá um potencial 1 sobre R. 1 sobre R. E o campo elétrico. O campo elétrico sai 1 sobre R2. E o Bornifeld, ele já me dá um campo elétrico que tem esse comportamento, alguma coisa desse tipo. Raiz quadrada de R4 mais um certo parâmetro que eu posso chamar de Ψ4, parâmetro de unidade de comprimento. Então, a longas distâncias, esse termo domina, então ele cai com sobre R2, mas na origem ele é finito. Então, Bornifeld escreve no Lagrangiano fotônico de tal maneira que o campo elétrico de uma carga multiforme seja finito, seja máximo na origem, em cima da carga, né? O campo coulombiano ele é infinito e vai caindo. O campo de Bornifeld ele é máximo e depois ele vai caindo e depois ele tende a se encontrar. A longas distâncias ele converge para o Lagrangiano, longas distâncias ele converge para o Lagrangiano maximiano, né? Então, mas aí tem um campo elétrico finito na origem, em cima da carga. Isso significa que tem uma física que está suportando isso, tem alguma física por trás de uma carga finita no vácuo. Que física é essa? É a física de Bornifeld, que eles motivam lá no artigo deles. Então, sempre lembrando que nós estamos, todos esses cálculos aqui, né, fazendo isso, tirando o princípio variacional, mas no fundo o que a gente está buscando a gente está descrevendo uma física fotônica que vem de alguma física mais fundamental. Então, os efeitos, né, dessa física mais fundamental se refletem nesses termos que a gente está fazendo, fisicamente essenciais. Claro que não vai dar tempo de terminar hoje as equações de campo, mas eu vou fazer o seguinte. Olha o que eu estou, né? Eu vou tirar um xerox disso. Vou fazer um exemplo aqui que podemos fazer a seguinte coisa. Podemos fazer para você ver da seguinte maneira. Eu vou fazer, pegar alguns termos aqui e vou deixar o exercício tirar as equações de Maxwell. Só que eu vou comparar, eu também vou fazer um exercício de casa, então. Eu vou pegar esse Lagrangiano, vou derivar a equação de Gauss do campo elétrico, a equação de Ampère-Maxwell, né, do campo elétrico e do campo magnético. Vamos fazer esse exercício. Mas eu vou dar uma amostra pegando alguns termos aqui, só para ver o que pode acontecer ao derivar. Vamos pegar, por exemplo, esse termo aqui. Vamos pegar o termo primeiro. Como é que eu tiraria? Eu quero tirar, então, eu vou querer tirar primeiro a equação de Gauss. Então, para tirar Gauss, nós temos que variar em relação ao potencial. Gauss do campo elétrico. Fazer a variação em relação a φ. Lembrando que o que nós temos é pequeno, menos gradiente de φ pequeno agora, menos dvg do A pequeno. Estamos fazendo agora tudo que é o campo que está a flutuação, a excitação pequena. E o B pequeno é rotacional do A pequeno. Lembrando que nós estamos expandindo esses campos pequenos, né, em relação a um background, tem um potencial, eu tenho um potencial φ0 de fundo e um potencial vetor A0 de fundo. Tem um campo elétrico E0 de fundo e um campo magnético D0 de fundo. Então agora nós vamos ter que tirar a equação de Gauss. Então onde tem Gauss é onde tem φ. Onde tem φ é onde tem o E. Então aqui não vou precisar mexer em nada. Vou ter que mexer aqui, mexer aqui, mexer aqui, aqui e aqui. Depois aqui nada, porque aqui é só B e depois fica embaixo. Vou pegar então algumas amostras. Vamos pegar, por exemplo, esse termo aqui. Olha, C1. Então, qual é o exercício que eu tenho que fazer? C1
Aí tem o coeficiente C2, né? 1 sobre C2 é 0 escalar E. Então eu vou ter que fazer a variação em relação a φ que está aqui dentro. Então, claro, isso aqui é constante, a variação é só no φ. Então isso aqui vai ficar, na verdade, um ΔE. Mas esse ΔE está aqui. E eu tenho que, vai ser, eu estou variando só o φ. Então, nesse ΔE, quando eu variar o φ, vai aparecer o menos gradiente de ΔΦ. E aí, eu tenho que liberar esse ΔΦ. O que a gente faz? Faz a integração por partes. Então, esse operador de gradiente vai bater aqui virando um divergente. Só para lembrar, a gente já fez o exercício de Marx para lembrar. O que eu tenho aqui é E0, tem um sinal menos aqui que eu estou deixando de lado, E0 escalar gradiente de ΔΦ. O que é isso aqui? Posso escrever isso aqui da seguinte maneira: E0, componente I, derivada I do ΔΦ. Que eu posso escrever assim: DI do E0I ΔΦ menos DI do E0I do ΔΦ livre. Né? Então, isso é igual a isso, e por sua vez é igual a isso. Agora, eu estou dentro do lagrangiano, com a densidade lagrangiana, dentro de uma ação. Então, nós já invocamos o teorema de Gauss, para dizer que isso aqui é o fluxo no infinito. Então, eu estou pegando ΔΦ lá no infinito, variações em termos fixos, esse termo aqui é zero. Então, quem vai sobrar esse termo? Menos gradiente do E0. Então, na verdade, esse gradiente, ele vai atuar em tudo que está na frente do ΔΦ. Aí você fala, mas o C1, o que é o C1? O C1 é a derivada do lagrangiano em relação a F. Então, nessa derivada, eu tenho os campos de fundo aqui dentro. Então, se esses campos de fundo forem constantes, não tem problema. Mas eu não estou dizendo que o campo de fundo é constante. Então, em princípio, esse C1 é uma função de T de X, porque isso aqui depende só do fundo. Mas isso aqui é calculado do campo E0, na campo elétrico E0 e no campo magnético E0. Então, isso aqui vai ser uma expressão em termos de E0 e E0. Se E0 e E0, se o campo elétrico de fundo, o campo elétrico e magnético de fundo forem constantes, eu tenho um campo constante de fundo, esse coeficiente é constante. Então, essa divergência nunca vai atuar aqui. Mas, se esse campo não for constante, essa divergência vai atuar em tudo que está aqui. Então, em princípio, vamos considerar campos não constantes. Então, esse termo daria a seguinte contribuição. Tem um sinal menos aqui que compensa esse menos. Então, esse termo aqui me dá divergência, vai dar 1 sobre C ao quadrado, a velocidade da luz é constante, 1 sobre C2, a divergência de C1 é. Se o campo de fundo for constante, esse C1, esse coeficiente C1 é constante, ele sai, porque a divergência de E. Mas se ele não for constante, ele fica, então, trabalhar, em princípio, com um campo de fundo não constante. Então, esse primeiro termo daria essa contribuição para a equação de Gauss, que é a divergência de E. Se o C1 for constante, fica a divergência de E. Então, esse termo a gente manipula fácil. Vamos pegar um outro termo, agora menos óbvio, né? Que vai contribuir para a equação de Gauss. Onde tem um E, vamos pegar esse termo aqui que tem E ao quadrado. Vamos pegar esse termo aqui, pode ser esse, vamos pegar o termo que tem campo magnético. Esse termo aqui é 1 meio, 1 sobre 2 C2. É esse tipo de exercício que vocês vão ter que fazer, 1 sobre 2. Eu vou trazer a resposta na próxima vez. 1 sobre 2 C2, D2, D0, escalar E ao quadrado. Então, quando eu variar, eu vou precisar variar em relação a φ. Φ está dentro do E. Então, eu vou fazer a variação de um quadrado. A variação de um quadrado é 2 vezes, então 2 vai cancelar, vai ficar 1 sobre C ao quadrado, D2. A variação do quadrado é o próprio objeto vezes a sua variação, vezes o delta de D0 a E. Claro. Estou variando em relação ao φ. Φ está aqui dentro. Então, isso vai ficar D0 escalar delta E. Escalar delta E. Então sai da variação daqui. Estou variando em relação a E. Então, vai ficar 1, aí vai cancelar com 2, 1 sobre C2, D2. A variação do quadrado é o próprio objeto que está elevado ao quadrado, vezes a variação dele. D0, mas
quando eu variar B0 escalar E, eu estou variando só o E. Tá? E fica só aqui, né? B0 tem pequeno. Então, delta E de novo. Quem é o delta E dentro do gradiente de delta φ? Estou variando em relação a A. Então, aqui vai ficar menos o gradiente de delta φ. E vai ser igual ao outro termo. Eu vou ter que fazer aquela mesma coisa. Eu tenho todo esse coeficiente aqui. Em todos, isso aqui faz papel de um campo vetorial. Isso aqui é um vetor. Escalar, escalar, vetor. Então, eu tenho um vetor vezes a gradiente. Quando eu fizer aquela integração por parte, esse gradiente vai atuar nisso tudo aqui como uma divergência. Que vai ter um sinal menos. Então, vai conseguir. Aqui tem um menos. Quando eu integrar por parte, né, isso aqui vai ficar com um sinal mais. Porque eu tenho esse dentro disso aqui. Então, isso aqui é como se fosse o seguinte: eu tenho um vetor U escalar gradiente de delta φ, com um sinal menos. Eu posso escrever isso aqui como assim, menos, né? Então, menos UI TI delta φ. Eu escrevo como sendo menos TI de UI delta φ mais TI UI delta φ. Então, quando eu liberar, então está um instantinho só, né? Então, se a gente fez aquele ali, eu tinha isso, né? De menos delta, exatamente. Então, a mesma coisa, vai acontecer, esse termo vai ser uma divergência, vai ser zero, lá no infinito, e vai produzir a divergência desse cara. Então, esse termo, então, se eu considerar a equação de Gauss, como ele vai contribuir para a lei de Gauss do campo elétrico, ele vai contribuir assim, vai produzir 1 sobre C ao quadrado, divergência de B2, B0, B0 escalar. E essa divergência, esse gradiente, vai virar uma divergência atuando nisso tudo. Então, vai dar, posso contar o B0 escalar lá na frente? Vai cá. Isso aqui é um produto escalar, B0 escalar. Isso aqui é o B0. Agora, se o fundo for constante, esse B0 pode sair da divergência. Esse D2 também. Então, esse D2 é o coeficiente escalar e vai ficar B2 sobre C ao quadrado. E aí, quando eu tirar essa divergência, vamos observar que essa divergência está me dando o seguinte: essa divergência é a derivada I da componente I desse vetor. Estou supondo que agora esses vetores são constantes. Eu quero tirar eles da divergência. Então, D2 já saiu, porque é um escalar, ele passa para fora. Agora eu tenho que DI da seguinte combinação: B0 J é J e aqui B0I. Tá? Então, B0I. Esse aqui, o índice desse está ligado a esse, a divergência está atuando, o índice vetorial I aqui está atuando nesse vetor aqui, isso aqui é um escalar. Então, B0J é J, B0I. Agora, isso tudo aqui é constante, então sai um B0I, sai um B0J, e vai ficar para nós aqui a derivada I do EJ. É isso aqui, nós vamos ver na próxima reunião, é isso aqui que vai contribuir para o epsilon e J no meio. Ou seja, eu vou poder definir um vetor de deslocamento de I, que é epsilon e J, campo elétrico é J. Vamos tirar isso. E aí, essa permissividade elétrica, ela vai estar dependendo do campo magnético externo. Então, o campo magnético externo, ele vai estar conferindo ao vácuo, né, uma estrutura material. Então, é como se o campo elétrico externo, ele, aquilo que o Dória fala, permissividade e permeabilidade que dependem de campos. Só que não é o campo propagante, é o campo eletromagnético externo. Então, a gente vai fazer esse seguinte hipótese depois. Vamos supor que o fundo seja constante, facilita a vida, porque tudo sai dentro da derivada. Mas, por enquanto, não estou considerando essa hipótese. Então, vamos supor que o campo de fundo seja também variável, no tempo, no espaço. Posso ter um campo magnético cósmico que não é constante, não é homogêneo. Eu posso estar trabalhando numa região em que ele é aproximadamente homogêneo. Mas, se não for, eu tenho que enfrentar isso. Então, já trabalhamos esse termo aqui. E vamos trabalhar um termo misto aqui. Por exemplo, só para a gente ver como é que se comportaria. Se eu pegar esse termo aqui, menos D1, menos D1, é 0 escalar E sobre C2,
B0 escalar B. Então, o D que variar em relação a φ, está aqui dentro. Então, isso vai ficar menos D1. Não vai ser 2, ele vai ficar menos D1 sobre C2. Tá? Aí vai ficar P0, escalar ΔE, mas ΔE é menos gradiente de ΔΦ. E aqui eu tenho esse D0 escalar B. Então, ΔΦ está só aqui. Então, ou seja, eu vou escrever esse termo menos com menos dá mais. Vai ficar D1 sobre C2, B0 escalar B. Esse terminho aqui, botando aqui na frente, vocês vão escalar. Eu posso passar aqui para frente. E0 escalar gradiente de ΔΦ. A mesma história de sempre. Integro por partes, aquilo que a gente fez ainda agora. Essa gradiente vai atuar nisso tudo aqui como sendo divergente, mas só que agora passa por sinal menos. Então esse termo vai produzir menos divergente, vou colocar menos 1 sobre C2, divergente, atuando em D1, D0B, D1, E0 e D0 escalar B. Novidade. Aí ΔΦ. Então, isso aqui vai aparecer na equação de Gauss do campo elétrico. Vai aparecer uma divergência de um campo dentro. Aqui dentro tem um campo magnético, não tem mais campo elétrico, tem um campo externo. Se esse campo externo é constante, isso vai sair, vai dar para nós o seguinte: menos 1, como a gente fez anteriormente, menos 1 sobre C2 é 0 I D0 J. Que aquele D1 vai sair, se tudo for constante, então o D1 sai, o E0 I sai, o D0J sai, e aí eu vou ter a derivada I atuando em DJ. Então, eu tenho o campo magnético, ele entra na equação de campo elétrico, na equação de Gauss. Então, mesmo que eu tenha um campo magnético constante, no tempo, né, ele, se ele depender do espaço, se não for, esse campo aqui, em geral, depende do tempo e do espaço, né? Mas eu vou estar trazendo o campo magnético propagante para a equação do campo elétrico. Então, agora, eu tenho campo magnético induzindo o campo elétrico, mesmo que a situação fosse estática. Então, vamos colocar assim, esse termo vai trazer uma novidade, vai trazer também uma contribuição agora para a permissividade elétrica, que vai depender do campo elétrico externo e do campo magnético externo. De novo, permissividade, mas só que eu vou ter uma novidade agora. Ao invés do meu D depender só do E, eu vou ter essa seguinte relação: F e J, EJ. Mas vai aparecer um tensor novo, aquele zeta e J, BJ. Então agora eu vou ter uma permissividade elétrica e uma extensão dessa permissividade elétrica dando uma espécie de uma permissividade magnética. E depois eu vou ter uma permeabilidade magnética e uma permeabilidade elétrica. Então a coisa fica bem generalizada. Isso que eu acho que essa aula de não linear tem muitos aspectos interessantes para a gente entender a não linearidade na elétrica sintética. Então é esse tipo de exercício que vai ter que ser feito, né? Quando a gente quiser tirar a equação de Gauss. Não tirei toda, então o que nós temos que fazer para a próxima aula, eu vou retomar esse exercício e vou trazer a resposta. E vamos comparar. Quem quiser vai comparar com a resposta que eu trouxer. Se houver alguma discussão, basta me escrever, ou se houver alguma discussão, eu posso até esclarecer na aula a discrepância, né? Não tem problema. Então vamos fazer o seguinte, eu já dei o exemplo do F. Só para finalizar agora, se eu quiser tirar agora a equação de Ampère-Maxwell, eu tenho que variar em relação ao potencial vetor. Então está aqui. Se eu quiser a equação de Ampère-Maxwell, eu tenho que variar em relação ao A. Mas para variar em relação ao A, eu tenho que mexer no E também, porque o E é DADT, é da onde sai a corrente de deslocamento. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo, um caso de padrão, em que eu tenho que variar em relação a A. Vai ser bom pegar esse exercício, esse cara aqui, um cara misto, porque eu tenho um A aqui e tenho um A aqui. Nesse caso aqui, eu tenho que variar em relação a A aqui, variar. Então, no caso da equação de Ampère-Maxwell, todos os termos entram, eu tenho que usar todos, porque eu tenho DADT, não é?
ou tenho o rotacional de A do B. Então, todos esses termos, eles estão impregnados no potencial vetor. Então, todos esses termos vão contribuir para a equação de Ampère-Marx. Claro, os termos que têm derivada temporal vai aparecer do lado da corrente de deslocamento. E os termos que têm gradiente vão aparecer, ou rotacional, vão aparecer no rotacional de B. Vamos pegar um termo típico. Vamos pegar um termo que pode ser mais complicado. Esse termo aqui, D3 sobre C3, é o tipo de exercício que tem que ser feito para avaliar a relação A. D3 sobre C3. Sobre C é a terceira potência. E0 escalar E, E0 escalar E. E0 escalar E. Então, esse termo tem duas contribuições interessantes. Eu tenho que avaliar em relação a A. Então, eu vou ter uma variação, então ele vai ficar D3 sobre C3 E0 escalar delta E 0 escalar B, estou pegando a variação do produto. Então, tem um E aqui com B, mais D3 sobre C3 E0 escalar E0 escalar delta B. Então, fiz a variação. Dentro do delta E, eu tenho, isso aqui é menos derivada temporal do A, então delta A. Tá? E nesse termo aqui, eu vou ter o rotacional do delta A. O que a gente tem que fazer sempre é limpar o delta A. Então, para eu limpar o delta A, fluxo sempre, eu integro por parte. Então, essa derivada temporal vai atuar em tudo que está aqui na frente. Eu vou ter troca de sinal, quando eu faço a integração por partes, então fica 1 sobre C3, derivada temporal. De quem? De D3 E0, D3 E0, isso E0B. Então, vai aparecer uma derivada temporal vindo desse termo. E é o que a gente observa? A derivada temporal na equação de Ampère-Marx é o que dá a corrente de deslocamento. Mas a corrente de deslocamento, em geral, é no campo elétrico. Aqui, ó, vai aparecer no campo magnético. Vai aparecer na corrente de deslocamento. Então, agora, esse termo aqui eu já sei qual é a contribuição que ele vai dar na equação de Ampère-Marx. Ele vai ser jogado para o lado direito, onde tem derivada temporal do campo elétrico. Mas só que agora vai aparecer uma derivada temporal do campo magnético. É o efeito desse termo. E agora esse termo aqui tem esse rotacional. Então esse termo aqui é como se aqui tudo é um vetor. Tem o seguinte, eu tenho um vetor, isso aqui é um produto escalar e isso aqui é um vetor. É como se eu tivesse assim, um vetor U escalar rotacional desse delta A. Então eu vou escrever esse termo assim, isso aqui é o I, e aí o rotacional, componente I do rotacional, IJK, DJ, delta AK. Tem que liberar esse carinha aqui. Então, eu vou escrever esse termo assim, DJ de UI, FJK, UI, delta AK. A derivada atuando em todo mundo. Derivada atuando em UI, F, delta. Mas aí agora, essa derivada está atuando só aqui. Então eu tenho que subtrair agora menos FJK, DJ, UI, que multiplica delta. Liberei o delta K. Esse termo aqui de novo, teorema de Gauss, é um termo de superfície, então vai a zero lá no infinito. Sobre esse termo aqui. Esse termo aqui, ó, JI e J, esse termo aqui é o menos rotacional, então isso tudo aqui é menos o rotacional de U componente K, vezes delta AK. Então o que isso vai fazer? Isso vai me jogar um sinal menos e vai me pegar o rotacional de tudo que está aqui. Então, essa contribuição desse termo aqui vai me dar vai ficar menos 1 sobre C3 rotacional de D3 E0 escalar E. Então, esse termo vai dar duas contribuições. Uma vai entrar no rotacional B. Então, essa equação de Ampère-Marx é o rotacional de B. No entanto, o que está aparecendo agora é o rotacional do campo elétrico que se propaga. Então, isso vai dar uma origem a um termo de permeabilidade magnética. Quando eu defini o tensor H, né,
que aí eu tenho H e J, né? A gente geralmente define assim, HI, milha menos 1, PJ, mais agora, uma espécie de, sei lá, psi, PJ, pequeno, então, a gente vai estar definindo uma espécie de uma permissividade elétrica. Então, eu vou estar, de novo, né, mostrando que o meu vácuo está se comportando como um material muito estranho, em que a permeabilidade magnética não basta, ele tem uma contribuição nova da permeabilidade magnética que inclui o campo elétrico. Então, esse sistema é muito interessante nesse tipo de exercício, porque ele traz essas duas revelações. Ele joga o campo magnético na corrente de deslocamento e joga o campo elétrico no rotacional do campo B. Se eu pegasse, por exemplo, esse termo aqui é mais típico, porque ia aparecer, esse termo aqui não vai, só vai aparecer rotacional. Um termo que tenha só por exemplo, aqui, se eu pegar esse termo, só tem derivada temporal. Né? Então, isso aqui vai ter derivada, vai ter uma corrente de deslocamento envolvendo o coeficiente C1. Então, é esse tipo de exercício que, para tirar as equações de Marx, nós temos que fazer. Variar em relação a φ. Então, para variar em relação a φ, eu vou pegar só onde tem o E pequeno. Então, entram esses aqui, mas não entra essa linha toda aqui, não entra, porque aqui não tem φ. E o φ está presente nesse todos os bichos vão entrar. Então, vai ter vários termos que eu vou ter que trabalhar. Então, eu vou ter uma lei de Gauss bem grande. Depois que eu vou fazer Ampère-Marx, eu tenho que considerar todo mundo fazendo esse tipo de tecnicalidade, aspecto técnico. Essas integrações por parte desse rotacional daqui do delta A virando o rotacional. Já vou lá. Só uma coisinha só para chamar a atenção. Então, é que eu poderia fazer esse exercício todo desde o início, supondo que o fundo é constante. Se o fundo é constante, então, C1, C2, D1, D2, D3 são constantes. Dependem de E0 e V0, mas são constantes. E, claro, E0 e V0 são constantes. Isso facilita bastante, porque evita, por exemplo, eu ter um rotacional ou uma derivada temporal com tudo aqui dentro. Então, eu posso deixar da seguinte maneira. Para facilitar a vida, no primeiro momento, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar as equações de campo, todas, para a próxima reunião, supondo que o fundo é constante. Então, E0 não depende nem de T nem de X, V0 não depende nem de T nem de X, e esses coeficientes aqui também são todos constantes. Ninguém depende do tempo, ninguém depende da posição. Então fica bem mais fácil. As derivadas vão atuar. Só que é pequeno e B pequeno. Já dá uma boa, vamos dizer, já dá uma boa ideia do que seja essa eletrodinâmica não linear. Em geral, na literatura, se todos forem contemplar a literatura, em geral se transforma em fundo, se trabalha com fundo constante. Existem poucos resultados para fundo não constante, porque o fundo não constante mexe com muitas coisas. A gente tem que, na hora de tirar as relações de dispersão, a gente vai mostrar que vão aparecer integrais de Fourier acopladas. Então, nós não temos uma relação de dispersão, o conceito de onda plana muda, né? Quando a gente tem um fundo variável, né, a onda plana ela já não vai ser mais do tipo X menos ômega t. Isso aqui é um tipo muito particular de onda plana. A gente vai ter que apelar para aquela fase agonal. É como se eu tivesse aqui uma função S de t e de x. Então é uma onda plana, sim, é uma onda plana, mas com uma fase que não é nem linear em t nem linear em x. Isso aqui acontece, né, quando eu tenho, por exemplo, teorias lineares ou fundos constantes. Se o fundo não for constante, eu vou ter um problema. Nós vamos ver aonde é que vai aparecer o problema na hora de tirar a relação de dispersão. E aí eu tenho que abandonar essa equação de onda plana. Trabalhar com uma onda plana generalizada. Né? Mas assim, vamos por enquanto fazer esse exercício para não complicar a vida. Como é o primeiro curso, né? É só para ter uma ideia de como o campo elétrico de fundo e o campo magnético de fundo dão, ou seja, eles providenciam uma estrutura material do vácuo. Então eu vou trabalhar com tudo constante. Todos os campos de fundo são constantes. Em geral, na literatura se contempla muito mais também só campo magnético de fundo. E depois a gente faz a particularização. Se eu tiver só um campo magnético de fundo, ou seja, como se eu tivesse um laser se propagando no campo magnético externo. Elimino o campo elétrico. Até tem astrofísica, as estruturas elas têm campo magnético. Magnetar
neutras. Então, o campo elétrico ele não tem contribuição monopolar clássica dentro de um polo magnético, é pequeno. Que basicamente é importante na astrofísica são esses campos magnéticos de fundo, que podem ser campos magnéticos primordiais, esses campos cósmicos, né? Ou campos magnéticos atuais, né? Campos de galáxias, são muito pequenos, mas os campos de magnetários, estrelas de nêutron, são campos assim, estrelas em colapso, em campo magnético muito intenso. Então, vamos trabalhar nessa situação de campo. Mas por enquanto, só como exercício, né? E é um exercício que é o normal da literatura, é trabalhar com fundo constante. Né? Trabalhar com fundo variável não é simples. Tá? Vou mostrar na próxima vez por que não é simples, onde é que está a dificuldade. Claro que a gente pode resolver numericamente, quer dizer, usando recursos computacionais para resolver numericamente essas integrais, essas transformadas em Fourier acopladas. Né? Complica bastante a vida. Mas, para efeitos de, assim, quando se fala de polarização do vácuo, de refringência do vácuo, em geral na literatura, o que se contempla são campos magnéticos de fundo constante. É o que acontece, por exemplo, no experimento PVLAS, no experimento BMV, nos experimentos, por exemplo, do South de Xangai, também é feito com campo magnético de fundo constante. Tá? Então, esse é o tipo de aspecto técnico que vai ter que se fazer coisa. É simples, só é longo, mas é simples, é integrar por parte do tempo ou integrar por parte do rotacional. No caso do ar, é integrar por parte do rotacional. E no caso do campo, é integrar por parte do tempo. Né? E aí, contemplando esses tempos. Você copiou tudo, né, Dado? Estamos checando que eu vou precisar das suas notas para eu fazer o exercício. Está tudo certinho, obrigado. Então vamos ver. C1 é 0 escalar S sobre C2, mais C2 é 0 escalar. Então peraí, então. Vou corrigir para botar os 6 aqui. Deixa eu botar. Beleza, vou botar aqui. Então, mais C2, D0E, que eu queria aqui, eu tinha esquecido de colocar esses 6. Depois, D0B, C0 é 0 sobre C aqui, e a 2, C1 é 2 sobre sobre C a quarta, tá certo? O meio de D2. E escalar E ao quadrado sobre C2. Onde eu não botei o C2, eu vou colocar aqui no caderno então. Depois D3 é 0, escalar E sobre C2, E sobre C. Sobre C. Depois, menos o meio de C1 de D2, mais o meio de D1 é 0, escalar E ao quadrado, mais o meio de D2 é 0, escalar E sobre C2, tá certo? Menos D3, tá? D0D é 0 sobre C, então aqui está tudo certinho. Tá? Depois o último, C2 é sobre CD, menos D1 é 0 sobre C2, D0D, mais D2, aí aqui tem 1 sobre C2, mais 1 sobre C2, 1 sobre 2 C2, 1 sobre 2 C2 é 0D, mais D3 sobre C3, chamar a atenção do pessoal para isso, e aqui, por exemplo, vou ficar passando no caderno essa semana? Posso contar. Senão eu ia tirar um xerox, Oi? Bota no caderno, já bota no teu caderno. Tá ótimo, boa ideia. Então, pessoal, só chamar a atenção, hoje, quando eu comecei lá no início, primeiro quadro, né? Onde todo lugar que tiver um campo elétrico é pequeno, ou um é 0, sem o C embaixo está errado. Tem o C em todos os lugares, todo lugar que tem campo elétrico é E sobre C. Então eu corrigi aqui no caderno do Glória,
que nós corrigimos a tempo aqui. Por que foi importante? A análise dimensional. Eu percebi que tinha um C faltando por causa da análise dimensional. E aí a gente deu as dimensões corretas, né, para todos esses coeficientes aqui que aparecem, né, para tudo joule por metro cúbico por alguma potência de teste. Está tudo certo. Então, para a próxima aula, eu vou elaborar as equações de Gauss e Ampère-Martin que saem daqui, e quem fizer o exercício a gente pode confrontar. Por hoje, Cláudio. Obrigado.